Seja bem-vindo ao Explosão Cast. Que honra, que alegria ter você com a gente mais um dia aqui. E, gente, eu já peço para você no início, hoje o Explosão Cast está em todas as redes sociais, está hoje no Deezer, está no Apple Music, está no Spotify. Segue a gente lá, curte aqui no YouTube, toca o sininho e comenta, que vai ser uma honra e uma alegria poder responder você. E, como sempre, eu estou do lado da mulher mais linda do meu mundo, a Sayuri. Meu amor, seja bem-vinda. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Explosão Cast e hoje nós estamos com um casal muito especial, o Cristóvão, filho de imigrantes, mineiros e nascidos em São Bernardo do Campo, começou a trabalhar aos 9 anos e realizou diversos tipos de trabalho ao longo da sua trajetória. Atuou no mercado financeiro, onde foi operador de pregão e atendeu grandes contas, incluindo importantes bancos. Sempre teve o sonho de empreender e atualmente abriu sua própria consultoria. Foi nesse processo que encontrou a Demicon e que marcou um novo capítulo na sua carreira. Hoje, gestor na unidade Tatuapé. E a Rita, esposa do Cristóvão, atualmente gerente de vendas nacional da 3M do Brasil, mãe da Bia e do Silas. Sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos, gente. Obrigado, Sá, obrigado, Leandro, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Vocês são exemplos pra gente, né? São explodidores. Eu acho que o grande sucesso da equipe, né? Do Leandro e da Sayuri, que a gente sempre se refere assim, né? Existia uma época que a gente falava, o Leandro. Depois alguém falou, peraí, é do Leandro e da Sayuri. Certeza. E é muito legal isso, né? Porque a Sayuri, eu falo para alguns liderados meus, olha, pra mim, o grande sucesso do Leandro é a Sayuri, viu? Mas olha, eu concordo, não é 100%, é 1000%. Porque a Say, ela cuida tudo aquilo que eu não vejo. Ela administra as empresas, ela cuida de problema que eu nem imagino. Às vezes eu estou dirigindo no carro e ela está resolvendo um BO gigante do meu lado. Eu nem pergunto o que é. Falei, cara, eu já estou com meus problemas, deixa ela que resolva. Só que isso deixou mais leve. Por quê? Como a nossa área ela é comercial, então eu estou cuidando do quê? De contratação de pessoas, treinamento de vendas, e a gente está auxiliando as pessoas a melhorar o desempenho delas. E a Sá cuida da parte dela. Só que no início ele teve até a gente aprender a trabalhar, né? A gente teve que aprender a trocar o chapéu, que dentro do escritório nós somos empresários. Eu não me meto em nada na área dela e ela não se mete na minha área. Não tem como ela não se meter, né? Ela sempre se mete. Mas só que ela já sabe se meter. É o contrário. Amor, o que você acha de melhorar aqui? Então a gente acaba cedendo, porque as mulheres sempre têm a razão, né? Sim, e é impressionante, né? A quantidade de pessoas que vem, que cresce, que muda de vida, que acredita no produto. E tudo isso tem um processo, né? A gente tem que mudar a forma de pensar, a forma de agir, trazer a família junto, né? Então tá com a Ritinha hoje aqui do meu lado é uma satisfação também, porque ela é uma mulher guerreira, trabalhadora e posso te falar, trabalha muito, mas muito mais que eu, impressionante. Também trabalha muito mais. Ela chega em casa, não para, é filho para cuidar, é a casa para cuidar, é cachorro para cuidar, eu que sou folgado para cuidar, né? Ela chegou lá e falou, imagina. Ritinha, você me ama? Claro que amo. Então Que faz um tamanho que eu te cafezinho amo? pra mim. Aí ele me pergunta, qual o tamanho que você me ama? Daí eu fui buscar uma referência, do tamanho da baleia com o elefante. Então ele sempre fica esperando essa frase. Você me ama? Eu falo, sim, do tamanho da baleia com o elefante. Então é tudo que eu posso expressar de maior amor, buscando coisas que ele consiga entender. Mas a gente tem que fazer por amor. Foi uma escolha, né? Quando a gente escolheu casar, eu sabia que ele viria com as qualidades e com as coisas que eu precisava fazer para ajudá-lo, e da mesma forma ele faz comigo. Que top, né? E posso fazer uma pergunta para vocês, já iniciando? Vocês dois são da área comercial. Sim. Como que vocês veem o crescimento na área comercial? Porque a área comercial hoje é uma área que ela não tem fim, né? A gente está num país que tem 240 milhões de habitantes. Vamos falar o nosso produto, que é a Demicon. A gente vende dinheiro para comprar imóvel, para comprar carro, máquina agrícola, realizar sonho, proteger o futuro. E como que vocês veem a área comercial hoje, vocês dois como casal trabalhando? Só que a diferença, amor, é que eles não trabalham juntos, né? Exatamente. Até estava comentando, né? A Rita, ela não está ainda na Demicon, né? Que eu vejo um grande potencial. Porém, Ela é um braço, eu vejo muito você como um braço para o Cris.
por exemplo, na escolha do presente para uma consultora que vendeu, a Top 1, por exemplo, na confraternização, detalhes que eu sei que você coloca, você se dedica, você faz com amor, com carinho. Conta um pouquinho pra gente, porque eu vejo muito o consultor entrando, a esposa ainda não faz parte, né, do negócio, e ela, ao invés de incentivar, ela começa a falar palavras assim: não vai dar certo, você tem que sair daí, você não vai ter o meu apoio. E muitas pessoas boas que nós vemos na trajetória do nosso caminho desistiram por falta do apoio de uma esposa. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Voltando agora do início, obrigada pelo convite, obrigada, Cris, Filipac, Sayuri. O começo nem sempre é tão fácil, porque quando a gente vem de um CLT, que você tem o seu pouco, mas ele é garantido, ele é muito complicado. Eu já trabalhava, o Cris também, como vocês contaram a história dele, ele já veio da Bolsa de Valores, e aí de repente ele falou para mim: eu vou para a Demicon. E eu falei assim: mas quanto ganha? Aí ele falou para mim: o que eu vender. E ele sempre teve uma veia empreendedora, o Cristóvão, e é uma coisa que eu falo até no meu trabalho, falo para todo mundo, não desmerecendo ninguém, porque eu falo dentro do meu mundo, ele é uma das mais inteligentes que eu conheço. Também acho. É de coração que eu tô dizendo. Ele é inteligente, ele é rápido de raciocínio. Sim. Ele é uma pessoa que aprende, que foi estudar, e que eu falo para ele: se eu pudesse ser alguém, eu seria você. Porque ele é meu espelho. Então, quando eu busco alguma coisa, eu busco nele a inteligência dele, aquilo que ele tem. E no começo ele falou pra mim: eu vou lá. Eu falei: nem sabia de tudo isso. Sabia. Revelação que é. Sabia. O mínimo, você levá-lo num restaurante legal hoje. Agora, um buquê de flor, é o mínimo. Ficou mais cara, né? Pode me levar pra viajar de novo também. E o começo, ele falou pra mim: eu vou pra Demicon. Eu falei: mas eu não posso ir com você, porque eu já estava trabalhando. E aí ele começou o trabalho e eu fui vendo que estava certo. E aí algumas vezes eu falava: se não der certo, eu tô aqui. Porque, querendo ou não, eu tinha o meu CLT, o convênio médico do CLT, sim, algumas coisas que deixava com que a cabeça dele suporte, né, fluísse. Que se desse alguma coisa errada, que em nome de Jesus a gente já sabia que não ia dar, tinha um equilíbrio dentro, sim, da minha casa. E aí ele foi, e as coisas foram se estabelecendo, e aí ele foi falando: tá dando certo, e assim, ele sabia que não era só com a força do braço dele. Ele falava: eu não sei como é que eu ligo para os clientes, essa parte de captação é muito complicada. Aí ele falava: eu vou passar uns contatos para você ligar. Eu falava: Cris, hoje eu não posso, eu ainda não consigo, mas se você me ensinar. E aí a gente foi montando uma equipe. Ele sempre foi o sacerdote da minha casa, a pessoa que sempre manteve financeiramente. E eu falava para ele: mas se precisar, eu tô aqui. Se precisar de uma planilha, eu tô aqui. E aí depois veio também o Silas para ajudar no papel que eu não conseguia fazer naquele momento. De trabalhar com ele um tempo na Demicon, mas toda a parte do cuidado, quando falava assim: vamos fazer a confraternização. A primeira confraternização, eu falei: tá, o espelho da Sayuri e do Filipac é a excelência. Dentro do dinheiro que a gente tinha, o que a gente podia entregar de excelência? Porque nem sempre dá para fazer do tamanho que o outro faz, mas dentro do que eu posso, qual é a minha excelência? Uhum. E aí nós vamos procurar um chefe que o dinheiro desse para pagar, mas tinha que ser alguma coisa com excelência. Que aí nós contratamos o ano passado o Zaquini, esse ano de novo ele vai fazer o evento do Cris. Maravilhoso. E aí eu fui atrás. Naquela ocasião, eu falei para ele: eu queria comprar o mesmo panetone, eu me lembro disso até hoje, que vocês deram, mas a gente não tinha como comprar. Aí nós fomos lá e compramos o balduco do final do ano, mas eu comprei uma sacola especial, um embrulho especial e falei: esse é de coração, porque às vezes a gente não podia comprar 35 do que custa 100, mas eu podia comprar 35 com amor e com carinho do que custava 50. Sim. Né? E esses dias ele me falou: olha, eu tô indo para uma reunião e eu preciso que seja entregue na loja doces, porque cada um vai levar uma coisa. Eu preciso que você vá até lá. Eu podia comprar um pote de doce e falar: trouxe o doce. Não, eu comprei o pote, eu coloquei dentro de uma bandeja. Aí quando eu cheguei lá, quando ele chegou, o pessoal falou: foi a Rita que trouxe, porque você não ia fazer isso. Ela acaba comigo. Todo mundo já sabe. Já sabe. Eu falo: não, sou eu. Qual é o meu papel hoje? E para mim isso é muito claro. Eu sou ajudadora dele. Se ele precisar de mim,
eu tô aqui. E o Senhor faz coisas espetaculares. A Rita, ela tem um dom, né? Voltando de viagem, eu não ia estar aqui. A Rita, ela tem um dom, o dom da hospitalidade. Isso é familiar. A mãe dela era assim, ela é assim. Então, quando a pessoa vai em casa, ela quer fazer a melhor mesa de café, ela quer colocar os pratinhos e colher. Eu falo, mas precisa de tudo isso? Não, precisa, eu vou fazer e não sei o quê. Então, tem pessoas que até pensam, né, que o nosso nível social é até maior pela excelência que ela entrega. E isso é uma falha que eu tenho. E eu admito. Mas isso é legal, por quê? Porque quando ela entrega isso, a crença limitante, a mentalidade que colocam na gente, ela vai quebrando. Vai quebrando, exatamente. Porque a excelência nossa é realmente algo maior, né? Quando a gente entra nesse nível, é quando você vai, igual quando você vai na casa de uma pessoa rica, que tem dinheiro. Cara, a xícara é diferente. Exato. O talher é diferente, o guardanapo. Então você fala, cara, eu tenho que, até nisso tem que melhorar. Porque a palavra de Deus fala que tudo que eu faço não é para homens ou mulheres, é para honra e glória de Deus. Exato. Então, se tudo que eu faço é para honra e glória de Deus, o mínimo que eu tenho que entregar é excelência. Exato. Glória a Deus, que forte isso. E eu de verdade, na minha vida, eu aprendi muito que o feito ele é melhor do que o perfeito. Então, tudo para mim, tá feito, tá bom. Fez, tá ok. E ela, não, tá faltando um detalhe, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Por quê? Porque eu gosto de ser mais prático. Eu vim do mercado financeiro, onde a tomada de decisão ela tem que ser em segundos. Fecha, tchado, fechei, acabou. Então, você não tem tempo, vou fechar, não vou. Não, tem que ser uma coisa rápida, tomada de decisão rápida. E com isso, você perde detalhes, né? Do todo. Você quer executar, fazer. E a gente veio muito dessa base, né? Da execução. Então, para mim, hoje, tá aqui... é um desafio, porque eu não era um cara de vendas. Eu era aquele cara que foi doutrinado. Eu acho que tem uma palavra que o meu pai sempre falou, e era a instrução que ele me dava, que era, estuda para não ser burro como eu. Então, quando eu coloquei até ali na apresentação, sabe, obrigado por ter lido, imigrantes, porque na verdade os dois imigraram, né, de Minas para São Paulo, sem estudo, morando em lugares insalubres, naqueles lugares, um quarto, uma comunidade, uma favela, 10 pessoas morando na mesma casa, e de repente os dois mineirinhos se encontraram e começaram a construir uma família aqui em São Paulo, e bem difícil. Então, a gente vem com essa instrução, estuda, se forma, faz lá, na época, né, 8ª série, hoje não é mais, é 9º ano, né, 8ª série, depois 1º, 2º, 3º grau, depois faz a faculdade, depois arruma um CLT, se prova, é promovido para chegar até um salário e ser demitido. E eu passei por isso diversas vezes. Também. Então a gente tinha uma promessa de crescer, e Deus já tinha falado comigo, vocês vão ser pessoas prósperas nessa terra, mas toda vez que eu chegava num bom salário, ia chegava alguém lá e falava, olha, você tá caro para a empresa, você é muito bom, sim, mas a gente não consegue te pagar mais. Eu falava, gente, como assim? Eu sou muito bom? Não faz sentido, né? Me manda embora, não faz sentido. Igualzinho a gente, igualzinho. Eu não entendia, de verdade, eu não entendia. E desde criança eu ficava, Deus, eu tenho que fazer alguma coisa pra mim, eu tenho que fazer alguma coisa pra mim. Então já tentamos fazer roupa, loja de roupa, já fizemos bolo pra fora. Ela fazia um bolo maravilhoso. Ela nunca fez pra gente. Nunca. Eu lembro de uma torta que você fez na festa junina. Por que eu lembro, tá? A Rita não foi. Foi o Silas... Foi você, foi em Guarulhos, né? Isso, a namorada do Silas. É a namorada do Silas. Mas você mandou um doce que foi o disputado da noite. Ela é braba. Você não foi, mas a sua presença estava lá. E com a excelência. Ela faz os negócios... Foi uma torta de morango. Ó, só esse fato do bolo. Ela fez um bolo, que era um bolo maravilhoso. Só que ela não tem muita paciência para algumas coisas. Então, quem confeitava... Quem confeitava era eu. Então, ela fazia o bolo, falava assim, ó, o bolo eu faço, massa, recheio e tal... Mas decora isso aí. E eu gosto. Ele era o decorador do bolo. Mesmo? Eu sou um cara das artes, assim, eu gosto de algumas coisas, faço uns desenhos e tal. E eu decorei o bolo tal, fizemos o bolo. Aí começamos a fazer o bolo pra igreja. Daqui a pouco tinham pessoas indicando ela para fazer o bolo. Olha, tem uma moça ali que mora em tal lugar que ela faz um bolo maravilhoso. Aí teve uma filha de uma moça que comeu o bolo numa festa, mas comeu só um pedacinho. Essa menina ficou doente, foi no médico, estourou boca, deu febre, deu tudo. Aí a mãe achou a gente e falou, Rita, minha filha foi numa festa assim, 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 ela comeu um pedaço de bolo, eu já levei ela no médico, já tomou remédio, mas ela não melhora.
faz um bolo pra mim, só pra minha filha. Ela, não, eu faço, eu pago. Não precisa. Que ela também é assim. Não precisa, eu faço. Fez o bolo, deu pra menina sarou, comeu. Só que nós paramos por quê? Porque isso tomava todo fim de semana. E ela falou, gente, eu não quero ficar trabalhando na semana. Não era um trabalho que a gente procurou. Precisava fazer um bolo pra igreja. Eu falei, tá bom, eu faço. Ele me ensinou a receita do bolo, porque eu não sabia fazer bolo. Verdade. Aí ele me ensinou a receita do bolo que a mãe dele ensinou pra ele. E aí a gente começou a fazer pra entregar na igreja, ao Senhor, pras pessoas. E aí acabou que a gente até ganhou um dinheirinho com isso. Mas eu tenho uma coisa em mim. O que eu tiver que fazer pra você, eu só vou entregar se eu conseguir entregar com excelência. É isso. Em tudo que eu faço. É isso. Se você for na minha casa, for um guardanapo de papel, o Cristóvão dá risada. Eu trago, todas as vezes que eu vim viajar, uns guardanapos de papel bem bonitos que tem fora. Não entendo. $3, $4. É barato. Porque quando a pessoa chegar na minha casa, eu posso não ter o melhor talher, o melhor pano, suplá, mas o meu melhor eu nunca vou deixar de entregar. E também para a minha família eu entrego. Porque é diferente. Tem gente que faz assim, para visita eu vou dar o copo lindo, mas vocês comem requeijão. Copo requeijão. Não, eu monto a café da manhã dele todos os dias. E sem querer a pessoa já sabe que está colocando uma mentalidade escrava na família. Uma crença limitante. Porque por que eu dou melhor para os convidados, não dou melhor para os de fora e para nós não? Sabe que legal isso que você está falando? Fez a gente lembrar o nosso início. Quando a gente começou a ser gestores na Demicon, nunca ninguém ensinou pra gente. Eu me lembro que no segundo ano a gente tinha planejado em viajar. Só que a nossa equipe já estava com quase 50 pessoas, 45 pessoas. E aí a Sayuri falou assim, amor, nós temos X mil no banco. Aí a gente foi fazer o orçamento da festa, tinha dado X mil. Eu falei, então a gente não vai viajar. Só que a gente vai honrar a equipe. E tem essa foto até hoje, né? Tem. As pessoas lá. A gente alugou... Cara, a gente fez algo excelente. Foi o salão de festa de onde a gente morava, né? Do prédio. E ninguém fazia na empresa isso. A partir daquela data foi um marco. Por quê? Porque começaram a fazer. Aí você viu líderes que não caminhavam com a gente, só que os caras viram que nós fizemos aquilo e começou a ter algo a mais. E o que nós descobrimos ali? Que quando a pessoa ela vem trabalhar na área comercial, ela vem por realização de sonhos. Exato. Só que ela só fica por honra e por sucesso. Cara, ela vê um ambiente que não é um ambiente de roubo, não é um ambiente de engano, que realmente se ela trabalhar ela vai prosperar, a gente vai estar honrando ela, entregando o melhor. Só que eu também não posso colocar a pessoa na área comercial, se ela não vai crescer, ela não vai prosperar, não vai ter sucesso. E se a gente não fizesse aquilo ali, eu acho que naquele ano a gente ia perder muitos vendedores. E graças a Deus ficaram todos, cresceram, prosperaram. E a mesa, a comunhão, né? Uma coisa que você falou que me fez lembrar, né? Que até me emocionei, que foi numa casa de uma pessoa que eu não tinha intimidade, que eu fui convidada para tomar um café da tarde, que eu aprendi o que era uma mesa posta. Que eu não aprendi isso em casa. Então, depois daquele dia eu falei, que bonitinho, tudo na mesa, eu vou fazer também. Então, às vezes, você, levando essa excelência, você vai mudar o mindset de alguém que nunca aprendeu, ninguém nunca ensinou, não veio de casa. E eu trago isso para minha vida. Por isso que, às vezes, eu levo algumas pessoas para ter algumas experiências para ela entender e sentir que ela pode mais, que ela pode ir além. Que não é só aquilo que ela conhece, só aquele teto, sabe? E aí você proporciona. Você falando isso, me trouxe a memória, você proporciona isso para as pessoas e você talvez nem saiba. Esse dom que ela tem é, assim... surpreendente, né? Porque às vezes eu falo, Rita, não precisa de tudo isso, calma, vai descansar. Não, mas eu vou fazer. E a gente se completa, né? Porque às vezes ela é muito dada em certo ponto e eu sou muito controlado. Eu sou economista de formação. Então eu olho o último número lá, não, é muito, corta, não vai fazer. Por que tudo isso que ele vai falar? Porque quando eu entrego com excelência, ela não olha meu custo. Bolso. Exatamente. Ninguém divide. Nós dirigimos uma igreja, a gente pastoreou uma igreja lá atrás e depois na nossa casa tinha célula. E aí eu falava para ele, todo final de culto vai ter um café aqui em casa. Mas quanto isso está custando? É o Cristóvão. É a parte financeira falando. Eu falava, não tem problema. Então eu ia na melhor padaria, comprava o melhor baguete. Eu fazia todas as noites de quarta-feira uma torta. E todo mundo ficava esperando a torta. A torta de frango, meu Deus. Era maravilhosa, boa, gente, boa. E nunca nos faltou.
eu entendo o coração dele, porque ele, como homem, sacerdote, e a pessoa que supre a casa, fica preocupada até por conta da formação. Mas eu falava, não, porque eu tô fazendo pro Senhor, não vai me faltar. Isso. E nunca faltou. Mas vou te falar, não é só formação, é a raiz que a gente vem também. Sim. Eu vim da favela, que nem você, Leandro. Eu vim da favela, mas favela, aquelas favelas de São Paulo, madeira, barro. As frestas. Vento. Eu não gosto de frio, não me convide pra ir num lugar frio. A gente só vai pra onde tem sol. Onde tá o sol? Pega o avião e vai em direção ao sol. Eu não tô gostando de frio, acho que é velhice, será? Ah, deve ser. Não, eu não gosto de frio. Mas não gosto de frio por quê? Porque aquela época lá era vento que vinha nas gretas do barraco, aí você coloca a coberta, aí descobre desse lado, aí a coberta tem furo, frio na... Odeio frio. Não me convide pro frio. Vai me deixar feliz, me convide pra praia. Tanto que nós fizemos uma casa na praia. E a minha mãe, né, naquela época, era uma pessoa que ela se doava pros filhos. Então ela ia na loja, e eu lembro disso, né, pequenininho, onde tinha um sutiã bom, um sutiã legal. Vamos falar dinheiro de hoje, R$200. Aí ela olhava assim, e falava, mas se eu comprar isso vai faltar coisa pra eles. Aí ela ia lá no bandejão, lá no tuião, pegava o de R$5. Aquele que só cobria a vergonha mesmo, mas não era uma coisa bonita, não era uma coisa sensual. E eu olhava assim, nossa, mas por que minha mãe usa esse sutiã, essa calçolona? Porque era um quarto e cozinha, todo mundo se via. Eu falava, mãe, por que você compra isso? E ela era uma mulher muito enérgica, e ela falava, porque é o que dá pra comprar. Tanto que eu comecei a trabalhar com 9 anos, porque na época eu andava, quem é um pouquinho mais antigo vai lembrar, de bamba, que chute. Eu falei agora no início pra eles. Conda. Era isso que eu andava. E meus amigos, Adidas, Nike, Rainha Yacht, New Balance. E eu falava, mãe, eu quero andar isso. Ela falou, você anda com o que seu pai pode te dar. Só que se tava sujo, tira do pé que vai lavar. Mas, mãe, vai lavar. Mas se eu lavar, eu vou ter que usar o Conga. Problema seu, vai andar de Conga, porque o Bamba tá sujo. Aí tinha que lavar, andar limpinho, branquinho, tal. Aí com 9 anos eu falei, eu posso arrumar um emprego? E aí ela falava, né, que ela já faleceu, infelizmente. Arruma. Mas ela falou aquilo meio que me desafiando. E como eu fui meio jogado assim, falando, não, vou arrumar. Aí eu arrumei um emprego numa gráfica. Aí comecei a ir pra gráfica, aí colar acetato, puxar envelope, quebrar vinco. Hoje não existe mais. Hoje nem existe mais isso. E eu fiquei ali com 9 anos, ela olhou, você arrumou emprego mesmo? Arrumei, mãe. Aí eu fui lá e comprei o meu Adidas vermelho, com as listrinhas assim, ó. Eu falava, nossa, eu sou boy agora. Eu tenho uma Era bem assim mesmo. E a gente veio dessa base, né? De executar pra ter, pra conquistar alguma coisa. Porque a família, ela era muito pobre, não podia dar. Morava de aluguel, e troca de casa, e não sei o quê. Então, pra mim, a questão financeira, e até esses dias falaram, o Cristóvão é pão duro. Não é questão de ser pão duro. É que da onde a gente veio, a gente teve falta. E quem tem falta, trabalha na escassez. Então, você vai cuidar do que você tem. Forte. A gente passou por alguns perrengues durante a vida, né? E sempre foi tudo muito contado. Teve um fato que eu fiquei desempregado lá atrás e falei pra ela, olha, a gente tem dinheiro pra viver aqui 6 meses. Se em 6 meses Deus não mudar a nossa história, nós vamos vender tudo aqui e vamos embora. Aí ela falou, é assim, Cris? Eu falei, então tá bom. Deu 6 meses. Falei, Rita, a gente tem que mudar. Aí essa missão eu passo pra ela. A gente tem que mudar. Arruma uma casa ou pra gente alugar ou um apartamento menor pra gente comprar que a gente vai vender isso aqui. Em 2 dias, ela vendeu nosso apartamento. Coisa de Deus, coisa... Só quem vive isso sabe. Falou com uma pessoa, falou com outra, eu quero comprar, pra você ter ideia. A pessoa foi lá em casa, me pagou à vista, não pegou o recibo. Eu falei, não... Assim, eu não quero. Vamos que eu vou fazer um recibo pra você. Não precisa, eu te conheço. Não, você não me conhece, tá me conhecendo agora. Mas eu vi que vocês são pessoas boas, vocês não vão me enganar. Eu falei, não, mas vamos lá que eu vou fazer um recibo. Aí levei o cara na minha casa, fiz o recibo, te entrego o apartamento em 30 dias. Em 30 dias nós entregamos o apartamento. Por quê? Porque eu vim dessa raiz. A minha mãe fazia os montinhos de dinheiro assim, ó. Esse é pro aluguel, esse é pro gás, esse é pra comida... Tinha a farmácia, né? Que eu era alérgico pra caramba, não sei o quê. Esse é pra as despesas.
e esse aqui é para passar o mês. Aí ela pegava aquele pouquinho, aí o pau quebrava. Aí era discussão com meu pai, uma briga, porque era muito pouco. Ela falava, como é que eu vou passar o mês com isso? Não dá, vai faltar coisa. Então eu fui uma criança que não tive nada, não tive brinquedo, não tive bola, não tive passeios, não tive videogame. Meu sonho era ter um Atari. Todos meus amigos tinham, eu não tinha um Atari. Eu falava, caramba, eu não tenho um Atari. Todos meus amigos tinham um som em casa para ouvir, eu não tinha o som. Aí eu falei, não, vou ter que trabalhar, vou ter que me virar. Então a gente veio dessa formação, né? Eu só para concluir isso, de estuda para você conseguir arrumar um bom emprego, para conseguir ter um bom salário. Então a gente cresceu pensando, eu tenho que vender minha hora de trabalho. Eu tenho que fazer alguma coisa para que alguém me pague. E aí quando você chega nesse lugar que aí você vê o Leandro falar, não, trabalha que você vai conquistar o que você quiser. Trabalha que você pode chegar onde você quiser. Você pode ter o salário que você quiser. E no começo é difícil você acreditar nisso. Você fala, não, eu tô acostumado com 5 mil, 10 mil. Se eu for promovido, eu vou chegar a 11, mas pode ser que esse cara fala, Cris, você não serve mais pra cá. E quando foi a virada de chave, Cris? Por exemplo, você estava pensando assim porque você entra na empresa, você não conhece, às vezes você tem experiências anteriores que não foram legais, e imagina como vai ser o próximo cenário, que não vai acontecer aquilo, no nosso caso, dentro da empresa, que você não tem um teto, você não tem um limite, você não vai ser mandado embora, quem faz o seu salário é você. Quando que foi essa virada de chave que eu posso ir até o limite que eu quiser? Eu posso mais. Sabe? Eu cansei de ser trocado pela tecnologia. Por quê? Porque eu estava no mercado financeiro, na bolsa, operei para grandes contas, operei para economistas famosos aí da televisão. E aí chegou num ponto que o mercado financeiro, o pregão Viva Voz, ele parou de existir porque veio o pregão eletrônico e superou a gente, porque o computador, a máquina, ela é muito mais rápida que o ser humano. E então a gente ficou obsoleto. Fui para a mesa. Na mesa, também a gente, com o tempo, ficou obsoleto. Saí, fui convidado para ir para Volkswagen. Fiz consultoria, viajei o país inteiro, conheço todos os estados, muitas regiões, fui para fora, fui para Alemanha, fui para Londres, fui para Paris. Então, eu tive uma base muito legal, mas chegou em um momento lá dentro também que veio um aplicativo. Eu falava, gente, tá errado isso daí, eu não posso ficar chegando até um certo nível e ser mandado embora, porque impacta na família. Porque você tá vivendo num nível, aí, Rita, ó, o salário já não é mais esse, já não dá para comer no mesmo lugar, já não dá para morar no mesmo lugar. E aí a virada começou vindo querer empreender, porque eu tinha aquilo dentro de mim, que né, a gente já fez o bolo, fizemos sabão para fora. Tivemos um caminhãozinho. Não sabíamos, né? Ele comprou um caminhão, ele não dirigia. E aí ele contratou um motorista porque ele sempre teve no coração dele de empreender. Ele falava, eu vou ter que ter a minha empresa. Porque diferente do CLT, eu também trabalho com vendas. Só que eu sei quanto eu vou ganhar no final do mês. Eu sempre vou ganhar X. Tem aquela segurança, mas você nunca vai passar daquilo. Qual é o teto? X. É esse aqui. Toma seu dinheiro, entrega toda a sua energia, sua vida para uma grande companhia, seja ela qual for. Sim. E ele não. Ele sempre teve essa veia e ele falava, eu vou empreender, eu vou trabalhar para mim. E eu vou fluir nisso. E aí, por isso que a hora que ele começou a enxergar a Demicon e a gestão de vocês, porque assim, uma coisa que a gente aprendeu e que a gente tem isso muito claro dentro da minha casa, é que a gestão de vocês faz a diferença como referência. Porque uma coisa é você falar, eles são muito legais, eles venceram na vida, eu quero ser como eles. Não. Lembra do guardanapo de papel? Uhum. É a minha excelência hoje. Dentro da minha casa. Que eu trago lá com todo carinho, $5. Mas ele falava assim, e a gente falava, Cris, se é nesse caminho, ainda que seja difícil eu enxergar, vai dar certo. E aí essa foi a mudança de chave dele, de entender que vocês direcionavam por um caminho. E aí eu vou até pedir desculpa que eu interrompi ele, mas eu não deixo ele ter preocupação, por exemplo, com a roupa que ele vai vestir. Eu não tenho uma empregada todos os dias na minha casa. Eu limpo a minha casa, por isso que eu me desdobro. Eu limpo, faço tudo e a moça vai na minha casa uma vez por semana, cada 15, cuidar da casa.
Mas eu mesmo saindo para viajar, que eu trabalho, às vezes tem que viajar, a roupa que ele vai usar da semana, ele não precisa se preocupar com isso. Porque uma vez eu ouvi ele dizendo que o Steve Jobs, ele usava sempre a mesma camiseta para ele não ter problema e perder tempo procurando escolhendo a roupa. Sempre era a mesma camiseta branca ou a camiseta preta. Eu falei, esse problema ele não vai ter, porque eu não vou deixar ele ter esse problema. Então, todos os dias de manhã, a camisa dele tá passada. Terraça Itália pra ela. É verdade. A camisa dele tá passada todos os dias. Ele nem escolhe, ele vai vestir o que eu colocar pra ele vestir. Olha que forte, a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Só que a mulher tola, ela derriba, ela destrói a sua casa, né? Então, você quem que é? Você é a mulher sábia. Eu não posso deixar ele, que tem os consultores, o número a fazer, se preocupar em passar uma camisa. Porque a gente hoje não tem uma pessoa lá todos os dias para fazer, mas tem eu. E eu falo, se depender de mim, ele vai todo dia lindo. Porque todo dia eu visto ele. Super bem vestido sempre, sempre. Ele nem sabe a roupa que ele vai vestir. Ele veste quando eu deixo pronta lá passada. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual que é as 3 maiores dificuldades na área comercial que vocês acham quando vocês iniciam? Legal. Esse que é o ponto, até complementando o que a Sara havia perguntado. Então, a virada de chave para mim foi quando eu falei, cansei de tudo isso, vou empreender. Então, na verdade, eu comecei com uma empresa de aplicativo. Eu queria criar um aplicativo. Uma startup? Uma startup. Fui pro mercado e tal. E ninguém sabe disso, mas eu vou abrir meu coração aqui. Isso é uma coisa nova, ninguém sabe dessa história. Por quê? Porque eu não gosto de contar. Eu cheguei a fazer Uber. Só que eu trabalhava de dia e fazia Uber à noite. E ninguém sabia. Por quê? Porque eu tinha vergonha de falar que eu faço Uber. Mas por que eu fazia Uber? Porque eu queria descobrir o mundo dos aplicativos. Porque eu li numa reportagem que um grande executivo saiu lá nos Estados Unidos da empresa e foi fazer Uber para conhecer pessoas e entender o mercado. E ele criou um... Eu falei, vou fazer igual. O cara fez, deu certo. Aí eu ia todo socialzinho, carro zero, fazer Uber. Aí o pessoal falava, mas... Você é um Uber diferente. Eu falava, Mas você fala diferente. Eu falava, Eu falei, o que você é? Eu falei, eu sou economista. Cara, você é economista com um carro desse, zero, arrumado, diferente, fazendo Uber. Aí eu contava para algumas pessoas, olha, porque eu quero entender o aplicativo, eu quero entender como é que funciona, eu quero fazer isso, porque eu tô montando o meu, dararararara. Aí levei esse aplicativo para algumas pessoas, aí o pessoal falava, é um unicórnio isso daí, vamos desenvolver. E eu comecei a desenvolver aquilo sozinho, pagando os programadores, só que você enveredar para uma área que não é a sua área de atuação, depender dos outros, é muito complicado, muito difícil. Então eu falava, gente, eu tenho que ser o comercial, eu tenho que ser o administrativo, eu tenho que ser o marketing, eu tenho que ser o estrategista de tudo, e o aplicativo não andou. Eu falava, meu Deus, e agora eu tenho que ganhar dinheiro, tenho que fazer alguma coisa, e aí que veio a consultoria, que veio a Demicon, o Marcão que me chamou, né, maluco, amo a vida do Marcão. Aí ele foi no financeiro também, eu sou movido a números. Cris, vamos fazer tal coisa. Posso falar como eu falava com ele? Se não puder, depois corta aí. Marcão, não me enche o saco, você vende papel. Ele, não é papel, peraí, eu vou ligar pro cara e ele vai te explicar. Aí ele me colocou pra falar com você algumas vezes no telefone. Eu, tá bom, Marcão, você vende papel, tira esse negócio daqui. Marcão me ligava meia-noite. Ô, Filipac, você pode falar com ele? Eu falei, quem que é ele, Marcão? Cara, quer saber do consórcio? Coloca na linha. Ele tava na minha casa essa hora, meia-noite. A gente ficava comendo pizza e tal. E aí, eu falava, cara, não me enche o saco, isso é papel. Você vende papel, você vende sonho. Não, é bom, me explica. Aí não consegui explicar direito, bom. Aí foi passando, aí um belo dia ele fez assim, Cristóvão, tô ganhando 20 mil já por mês, viu? Eu falei, opa! Acendeu a luzinha. Peraí, que esse negócio parece que é bom, mas eu nem sabia. Como eu olhei o número, eu sou um cara dos números, esse número me interessa, porque eu fazia consultoria, tal, bababá, se eu fizer tantas consultorias, dá 50 mil, rarará. Se eu fizer um aplicativo, então eu sempre tive sonhos grandes. É isso. Então a gente sonha grande, mas às vezes a gente acessar esse sonho é difícil. E eu entendia, respondendo a sua pergunta, que eu tinha que ter uma veia comercial muito forte, uma área comercial muito forte. E a Rita, como era da 3M, eu ficava colhendo as informações. Rita, como é que tá lá? O mercado tá assim, o mercado tá andando para tal lado, eu tenho que entregar tal número, os clientes não estão comprando, o cliente está comprando, tal, o cliente comprou. Eu ficava, eu tenho que vender alguma coisa, eu tenho que vender isso aí. Não, vou começar a fazer esse negócio que o Marcão tá fazendo. Só que eu queria fazer tudo. Eu queria fazer consultoria,
eu queria operar na bolsa e eu queria começar a empreender no consórcio. Aí não dá certo. O comercial depende de foco, depende de entrega, depende de dedicação. E se você... A Bíblia diz, não dá para você servir a 2 senhores. É isso. Não dá para querer ser empresário em 3 áreas. Você pode ter 10 empresas? Pode, mas você vai delegar. Você vai colocar pessoas cuidando de uma, cuidando de outra, você vai olhar a última linha. Em um certo momento eu aprendi até fazer isso, cuidar de 3, 4 empresas na consultoria. Mas para minha, não estava dando certo. E aí começou a vir as cobranças da Ritinha, que é lícita, faz parte, a sua mulher tem que te cobrar. Cris, mas isso aí tá dando certo? Você pode ir pro mercado, você é economista, você fala o seu inglesinho aí mais ou menos, né? Que eu fiz curso, morei fora um tempo e tal. Eu falava, gente, eu tenho que ter foco em alguma coisa, eu tenho que mudar isso. E aí quem fez isso foi o Thiago, depois você. Porque eu fui conversar com o Thiago, seu irmão, lá na Demicon. Falei, Thiago, tô com uns clientes aí, já falei com um monte de gente, tem um monte de amigo. Esqueça seus amigos. Falei, como assim? Bronco, né? Ele é bronco. Esqueça seus amigos. Aí, esquece seus parentes. Eu vendi pra um primo meu. E mesmo assim parou de pagar e eu não cobrei porque era primo e fiquei com vergonha de cobrar. Eu falei, sério? Eu falei, sério. Um sincero falando pro outro. Eu falei, o que eu faço? É a mesma linguagem. O que eu faço então? Vai pra internet, vai buscar cliente, vai fazer ligação. Eu falei, é isso que tem que fazer? Ele falou, foi essa conversa. Não foi uma conversa de 1 hora, foi essa conversa. Eu falei, então tá bom. Já saí de lá, fui, comprei um chip e tal, e já pensando nessa veia comercial, falei pra Rita, comprei um chip que eu vou ter um chip separado para não misturar o pessoal com a empresa e não sei o quê. Fui pra internet. Quando eu fui ver, eu tinha 6 milhões ali no meu celularzinho na época. Falei, gente, tô com 6 milhões para vender aqui, mas não consigo tirar. Vou no escritório. Aí eu entrei na sua sala. Ô, Felipe, tudo bem? Tudo bem? Irmão, tô com 6 milhões para tirar aqui, mas não consigo. É mesmo? Aí você me falou, valendo a comissão. 120 mil. Eu falei, que legal. Então, tenho que tirar. Você não vai conseguir. Eu falei, como assim eu não vou conseguir? Vem pro escritório. Você não sabe onde aperta. Você não sabe fazer. Você tá querendo fazer sozinho. Eu falei, é mesmo? Você falou, só vim pro escritório? Eu falei, então tá bom. Mais 1 minuto. Aí no outro dia eu comecei a ir pro escritório. A coisa começou a acontecer, eu comecei a dar foco, abri a minha telinha da bolsa, olhando as ações subindo e descendo. Eu falei, agora eu vou ganhar dinheiro. Aí saiu 1 milhão. Falei, opa, saiu 1 milhão. Aí saiu mais 2 milhões. Opa, saiu 2 milhões. Aí quando eu fui ver, lembra que eu fui destaque do mês? Que tava o Youssef, vendi 3 milhões e pouco. Aí a esposa do Youssef falou, temos que vender mais, porque o Cristóvão vendeu 3 milhões. E naquela época, 3 milhões era bastante, né? Muita coisa. 3 milhões era 1 milhão. A meta era 1 milhão, 3 milhões era muita coisa. E eu fiquei em meu braço e falei, quem é essa mulher que tá me desafiando? Isso 3 anos atrás. 5 anos atrás. 5? Foi 2019 que você entrou? 2020. 20. Aí, comecei naquela gana, mas vou falar o valor da minha primeira nota. R$57. Aí ela, você ganhou dinheiro esse mês? Ganhei, R$57. E aí? Você falou pra ele? Não me lembro exatamente, mas me conhecendo, eu devo ter falado, tem certeza que isso vai dar certo? Exatamente, você falou, Cris, dá um tempo pra você então nesse lugar e você vê, porque você pode estar no mercado ganhando 10 mil, 15 mil como gerente, como supervisor, como encarregado, como diretor. Você tem capacidade para isso, você estudou. E esse aqui é o ponto difícil para uma pessoa vir para o nosso mundo. Às vezes o sonho. Você fala, eu me qualifiquei, eu estudei, eu fiz isso, eu fiz Harvard, eu estudei fora. Isso limita. Você acha que isso é ego? Não chega a ser um ego, mas é um limitador porque você foi doutrinado dessa forma. Você agora está qualificado para o mercado de trabalho. Então você não pode se desafiar. Você foi ensinado que você está pronto para isso. Você vai ser um CLT. Aí você fala, meu Deus, sou um CLT, sou qualificado. Só que você esquece que o presidente da empresa é um. O diretor é 2 caras. O CFO é um. CEO 1. Então, toda aquela base, vou falar de mim, tá? Todos os peões que estão lá,
não vai chegar a ser rei. Você vai ser peão, porque o rei é um só no tabuleiro de xadrez. Você vai ser peão. E isso me incomodava muito, né? Sabe o que eu me lembro de você? Eu me lembro que eu chegava no escritório, quando o Cristóvão começou a ir pro escritório, e ele ficava na bolsa. E a gente não tem a mania de cobrar no escritório, né? No início a gente fez muito isso, e eu acho que a gente errou. Eu acho que eu cobrar uma pessoa que não quer ajuda, eu tô jogando meu tempo fora, eu o tempo dela fora, porque a pessoa vai entrar por aqui e ser por aqui. É o que a Bíblia diz, né? Jogando pérolas aos porcos. E aí um dia o Cristóvão bateu na minha porta. Ele falou, irmão, eu queria vender mais, porque o primeiro mês vendi bem, o segundo mês... Eu falei, cara, você não vai vender bem. Ele falou, como assim? E você fica o dia inteiro na bolsa, cara. É verdade. Eu falei, você não decidiu o que você quer fazer. Eu falei, se você focar na bolsa, você vai ganhar dinheiro. Se você focar na Demicon, você vai ficar milionário. Só que é o foco, né? E outra, os primeiros 2 anos que é 100% foco. Porque a hora que o meu CNPJ começa a rodar, a primeira nota foi R$59, mas eu não quero que a minha segunda nota seja R$59. Eu quero que seja 20 mil, 30 mil, 50 mil, e a tua nota fiscal vai subindo. A hora que eu falei isso, na hora ele voltou com o seu trabalhar. Eu nunca mais vi ele abrir a bolsa de valores. Eu nunca mais. Porque ele não falava, ele só passava assim e falava, isso aí não dá dinheiro não, Cristóvão. Eu falava, tá bom, mas na minha cabeça eu trabalhei do lado de caras milionários, então a bolsa ela te traz esse sonho. Porque você vê um amigo seu que está do seu lado ganhando 1 milhão no dia. Mas só você conta os louros, né, da vitória. Porque tem o cara que perdeu 1 milhão. Se alguém ganhou 1 milhão, alguém perdeu. E eu vi também pessoas perdendo muito dinheiro, perdendo a vida, perdendo a família. E faz parte, é o mercado financeiro. Você entrou errado. Loucura, né? É loucura. Então eu já fiz operação de 50 milhões de dólares para cliente, não minha, em 1 segundo. É muito rápido, o coração dispara, a pressão sobe, você soa inteiro. Enfim. E ele falava, Cristóvão, isso aí não dá dinheiro não. Então nesse dia eu fui meio que abrir meu coração. Aí ele me deu essa correção, né? Aí eu falei, vou parar. E aí o que eu fiz? Fechou o computador e não fazia mais. Mas eu montava a posiçãozinha e deixava lá. Aí eu comecei a ver que eu tava perdendo dinheiro. E aí eu falei, gente, em vez de eu fazer um tráfego pago, ou investir na empresa, contratar um ligarino, eu tô perdendo dinheiro na bolsa. Eu tenho que parar com isso. Então foi muito difícil para mim me desvincular disso. Era algo que você viveu e acreditava muito. Eu vivi funciona, 20 anos. Não é verdade? 20 anos. Mas olha que forte, né? Eu conheci um assessor financeiro muito forte, muito forte. Esse cara pega, ele monta para você o teu crescimento. E realmente ele faz você crescer muito, muito. E aí eu perguntei para ele, quanto que você cobra? Ele falou, de 1 salário a 2. O salário no Brasil hoje, 1.300 e pouquinho? É isso, né? Se eu não me engano? 1.500 e pouco. 1.500 e pouquinho aumentou, então, 1.500. Então, se ele cobra de 1 a 2, vamos falar que ele cobre 2 mil por mês. Cara, uma cota de 100 mil reais que a gente venda. Eu vendo em 5 minutos uma cota de 100 mil reais. A gente ganha 3 mil. Então, o cara vai trabalhar o mês inteiro para cuidar, para eu ficar mais milionário. Aí eu vou lá e vendo uma cota de consórcio em 10 minutos de 100 mil e eu ganho o que ele ganha no mês. Exatamente. A conta é simples. Daí eu fui falar isso pra ele, falei, cara, não é a hora ainda. Eu vou falar pra hora que ele perguntar pra mim. Falei, cara, vem trabalhar comigo, irmão. Se você vender 100 mil todo dia, você ganha 3 mil por dia. Olha onde você pode chegar. Cara, 3 mil por dia, se eu faço uma conta simples, cara, eu vou ter ali 300 pau no mês, cara. Cara, exatamente mês, isso. Cara, nem jogador de futebol ganha, nem CEO ganha. O maior salário hoje de um CEO no Brasil, se eu não me engano, da Petrobras, 122 mil. Aí como eu chego, falo, cara, quando eu chego em lugares assim, caçar em hotel, alguns lugares, você é o quê? Eu falei, sou vendedor. O cara olha pra mim, olha pro valor do hotel, olha pra mim de volta, eu sou vendedor. Ele deve pensar, o que será que esse homem vende que eu quero vender também? Então assim, a gente começou a dar foco nisso, começou a entender tudo isso, e ela me ajudava, me dava suporte, mas perguntava, e aí, Cris, como é que tá? Já tô tirando uns 10 mil. Aí começou a subir, já tô uns 15 mil. Aí até os 20 eu contei. Depois eu parei. Sigiloso. Aí depois eu parei, por quê? Porque ela começou a fazer conta com o meu dinheiro, né? Eu falei, não. Eu sou economista. Hoje em dia é sigiloso. Eu sou economista. O Silas sabe, porque o meu filho que faz o meu financeiro. Então ele sabe. Aí eu falei, Silas, não conta nada pra sua mãe, ela não pode saber. Ela cuida de outras coisas, financeiro é você. Tá bom, ele é fechado comigo. Tá bom, pai, tá bom. Silas, como é que é a nota do seu pai? Mãe, isso é coisa do meu pai, não vou falar.
E não fala, por quê? Porque a gente começa a crescer, mas tem as obrigações, tem os investimentos. E eu sou um cara que gosta de investimento. Então, no meio da pandemia, a gente estava construindo, também faço algumas construções, uma casa e tal. Linda casa, eu fui lá ver. Bem... Eu só fui, não estava terminado, e até hoje não me convidaram para passar um dia lá. Tá. Convite feito e vai ser tratado com excelência. Eu quero ver a mesa e o guardanapo. Falei, isso aqui que é $5, eu vou perguntar na hora, hein? Eu vou até deixar um lá na porta. Aí chegou um belo dia no meio da pandemia... Bolsa derretendo, minha carteira caiu 50%. Demais. Eu cheguei lá na praia assim, ó, sem som e sem imagem, né? Que você fica assustado. 15 pessoas trabalhando. E eu fazia, meu Deus, como que eu vou pagar esse povo todo? Jesus, o coração assim, gelado. Aí eu subi, aí eu falei pra ela, olha, eu tenho um recurso ainda. Mas a bolsa caiu 50%. Se eu vender tudo agora... eu vou perder metade do que eu tenho. E eu tenho que pagar o povo lá da praia. Ela falou, o que tem que fazer então? Tenho que esperar. Como ela não sabia de nada, acho que ela falou até na inocência. Então espera, ué. Qual era o remédio? Esperar? Então espera. Ela sempre tem uma frase que é uma frase que me incomoda, mas é bíblica. Cristóvão, Deus dá os seus enquanto dorme. Descansa. Meu Deus. Eu tenho isso no meu coração. Se tiver tudo muito ruim, dorme. Descansa. Porque Deus dá os seus enquanto dorme. Todos os seus sonhos, o projeto de vocês, Ele dá enquanto vocês dormem. Toda a solução. Você dorme num dia muito difícil. No outro dia, o que a Bíblia diz? Que o choro, ele dura uma noite. E que de manhã vem um sol para lembrar para você que ele é o sol da justiça. E aí eu falo para ele, Cris, tá tudo difícil? Dorme. Porque Deus dá enquanto a gente dorme. A gente fez muitas coisas não é pela gente fé. Preguiçosa também. Não pode. Vai ficar formiga, ó, preguiçoso, né? Isso mesmo, porque a 100% espiritual existe, só que não adianta a gente não fazer o natural, né? Não. Então, se eu trabalhar das 7 da manhã às 8 da noite, eu fiz a minha parte natural. A hora que eu descanso, é o que a Rita falou, eu tenho que descansar. Tem gente que não consegue dormir. Não, eu durmo o sono do justo. Por quê? Porque enquanto eu estou descansando, a Bíblia fala que o Senhor está trabalhando por mim. A gente tá, você falou, foi muito importante, porque a gente está acostumado com o natural CLT, né? Das 8 às 5. 5 horas, acabou, filho. 5 horas eu sou CLT. Final do mês o meu tá lá. Tem 3 coisas que viciam muito. Açúcar, gordura e salário. Essas 3 coisas todo mundo quer. Todo mundo, eu gosto de um churrasquinho, uma picanha, eu gosto de um doce e eu gosto de ver o meu no finalzinho do mês ali na conta, contadinho, né? Alpiste é bom, mas é contado, tá ali do seu ladinho, você pega aquela porção. Então, quando a gente vive nesse sistema, né, de ter ali das 8 às 5 tal, e sai um pouquinho dessa zona de conforto, é muito difícil. Então, eu pensar naquilo, tenho que pagar todo mundo, pandemia, não sei o quê. E ela me falando, dorme, que Deus vai resolver tudo. Eu falava, Jesus, onde está a minha fé agora? Então, viver pela fé é muito difícil. E quando eu vim para a Demicon, quando o senhor me mostrou esse caminho, eu falei, gente, aqui é verdadeiramente viver pela fé. Porque amanhã eu não sei qual o cliente que eu vou encontrar, eu não sei qual que é o tamanho do contrato que vai acontecer, qual negociação que eu vou estar envolvido, mas a fé, ela vai nos levar aonde muitos sábios não puderam chegar, né? Olha que forte você está falando, né? Porque a meta lá atrás era 1 milhão. Era 1 milhão, exato. Hoje a meta é 3 milhões. Só que as vendas hoje já não é mais 3. Vamos pegar o Rodrigo e a Lívia como exemplo. A Lívia, mês passado, vendeu 25 milhões no mês. Ela ganhou 500 mil reais no mês. Cara, o Rodrigo, esse mês já está com 21. Já passou de 400 mil de ganho. Isso é surreal, né? Morzão, hoje está assim, ver o tempo e nós já estourou o tempo. Jesus. Já estamos no final já e vai ter que ter o segundo episódio. Já estão convidados para o segundo episódio do Casal Explosão. Que coisa boa, o tempo passou, a gente nem viu. Foi muito suave, muito tranquilo. Muito gostoso, assim, né? E, amor, você sempre faz a pergunta final. Qual que é a pergunta? Uma frase ou uma palavra que vocês deixam para quem está assistindo vocês. Olha,
a frase que me move aqui, que é... Uma vez o Leandro ele fez uma roda, acho que você lembra disso. Lembro. Marcou minha vida aquilo lá. E ele me pegou na mão de todo mundo assim e falou: olha, eu não vou largar a mão de vocês. Se vocês quiserem, vocês larguem a minha. Porque eu não vou largar a mão de vocês. Naquela hora, aquilo me pegou assim, porque, de verdade, eu já larguei a mão de pastor, já larguei a mão de empresas. Ah, esse pastor não serve pra mim, tchau. Ah, essa empresa não é boa, tchau. Então eu ia largando as coisas. Eu falei, gente, esse cara ganha mó dinheiro, ele podia deixar toda a gente e tá aqui segurando a mão de todo mundo e não quer largar. Então eu vou acreditar nisso, vou ter fé e não vou largar a mão desse cara também não. Ele nem me conhece, mas isso vai estar aqui, eu vou continuar. Então, é ter fé, a frase que eu posso deixar. A fé vai te levar em lugares que os sábios não puderam chegar. É você ter fé, você acreditar que com a sua fé você pode mudar a sua história. E o seu, Rita? Honra e gratidão. Porque eu sempre... eu tenho o Cristóvão, assim, e eu falo para ele... a gente tem uma honra por vocês e uma gratidão que o Cristóvão, ele não fala muito e eu não tô todos os dias perto, né? E às vezes eu falo para ele, Cris, se você tiver que fazer alguma coisa, honre Filipac. Eu falo na figura de homem, né? Não por conta de nada diferente. Honre o Filipac. Porque eu acho que o princípio de toda sabedoria é a honra. Isso não é porque eu tô na frente de vocês, porque é uma conversa que a gente tem em casa e ele mesmo assim, quieto, às vezes brincalhão, a gente tem um coração grato pela vida de vocês e de honra pela vida de vocês. Mesmo eu estando nos bastidores, saiba que o nosso respeito e a honra, ela gera dentro da nossa casa, até com os nossos filhos, com a Bia, que já tem a família dela, com o Silas. Então, assim, de todo o nosso coração. E são princípios, né? Eu costumo falar, Rita, que a vida ela é muito fácil. Somos nós que dificultamos, né? Existe o certo e o errado. Cara, se o certo é eu ser leal, é honrar, eu ser grato, cara, por que eu não vou ser? Eu vou estar errado. E as pessoas querem viver na vida errada. A verdade é essa. A grande verdade é essa. Aí você começa a pensar no passado. Quantas pessoas estão vendo quebrada, frustrada, casamentos destruídos, pessoas, cara, que era para estar voando. Por quê? Porque um dia esqueceram da honra, esqueceram da lealdade. Aconteceu algo bem difícil para nós esse ano. Bem difícil, muito difícil. E não foi pelo que a pessoa fez, foi porque outras pessoas fizeram. Só que muitos me procuraram. Não, cara, não é justo. Tá na hora de você meter o pé em tudo. Eu falei, não. Um dia acreditaram em mim, sem eu ter nada. Eu falei, eu vou ser leal e vou honrar até o fim. Mesmo que me desonrem. Mesmo que me puxe o tapete, porque quem me defende, ele não dorme. Então, se eu não acreditar nisso, que o meu Deus é justo, cara, eu tenho que parar de acreditar em Deus. É verdade. É que é o grande segredo da vida, né? E o grande segredo da vida não é hoje, gente. É como nós vamos estar com 60 anos, 70 anos. Cara, eu olhar para minha vida, cara, qual foi o legado que eu deixei? Eu deixei o legado onde eu ajudei pessoas a crescerem e prosperarem, ou eu puxei o tapete da galera? Então, isso é que a gente, na nossa casa, ontem a gente teve um evento, né? Muito legal. Muito legal. E quando eu estava saindo de casa, Deus mandou levar um tênis para dar para uma pessoa. E eu faço coleção de Nike, porque eu vim da minha vida igual do Cristóvão. Era que chute bambo chinesinho. Aí o cara fedia, chulé e feio. E o pessoal ia pro baile de Nike. O meu sonho era ter um Nike. E só que eu comprei um Nike de uma cor que eu não uso, porque é de um time que eu não gosto. Só que tava lá, eu não usava. Aí Deus falou assim, dá pra ele. Aí eu comecei a descansar no carro, falei, acabei de dar. Falei, por que você comprou? Eu falei, porque não era pra ser pra mim, era pra ser dele. Eu só demorei o prazo de entregar. Aí que é o grande segredo, né? É isso, a gente, tô falando muito disso de CLT, né, porque a gente veio dessa base e a gente foi ensinado também a sempre reclamar do chefe, esse chefe é ruim, querer estar não é estar no lugar dele, é tomar o lugar dele, e isso é um princípio da desonra, né? Você tá numa liderança e você falar mal dessa liderança... O ambiente que você tá, ele te corrompe. Corrompe, então é muito difícil isso. Para estar aqui, muitas coisas na minha cabeça teve que ser mudada, e hoje, né, a gente usa vocês como referência, sim, que são nossos líderes e tal, e às vezes a gente falha até nessa questão de honra, né, e a Rita, ela me cobra muito, você tem que honrar seus líderes sempre. Por quê? Porque a gente reproduz o que nós fomos ensinados.
Não dá tempo mais de falar, ficou muita coisa para falar. E aí a gente deixa essa parte aí pro segundo episódio. Segundo episódio, boa. Mas, Cris, não, mas já estão convidados. Vai voltar. Cris, tem agora 1 minuto para você falar naquela câmera ali, convidando para contratar pessoas. Gente, o Cris, ele é gestor da Demiconta Tatuapé. Nós estamos orando, a Rita vai vir junto com ele também, em nome de Jesus. E assim, ó, a gente está precisando de gente boa, que quer prosperar e ficar milionário. Só que para prosperar e ficar milionário tem que trabalhar. E a equipe do Cris hoje é uma das que mais vende no Brasil, quase 200 milhões em vendas esse ano. E Cris, manda bala, teu convite para aquela câmera ali. Olha, você que tem um sonho de empreender, de mudar de vida, assim como eu fiz. Hoje eu sou uma pessoa que viaja para os Estados Unidos aí 1 vez por ano, pelo menos. Mentira, 2, 3. Ela gosta de ir para lá. E a gente conseguiu furar a bolha. Então, se você quer empreender, quer mudar de vida, mesmo sendo formado, mesmo tendo a sua faculdade, mesmo tendo o seu sonho de ser um diretor, de ser um gerente, aqui você pode ser tudo isso, mas na sua empresa. Então, me convide, a gente tem uma equipe maravilhosa na melhor loja do Brasil, a loja do Tatuapé. A gente vai ter todo o suporte para te ajudar a crescer, mudar a sua história, mudar a história da sua família e das pessoas que estão em volta de você, esperando você ser uma pessoa melhor. Amorzão, agradecer, né? Agradecer a vocês. Obrigado. Obrigada, viu? Obrigada pela presença, por compartilhar um pedacinho da história de vocês. E a palavra que ficou marcada para mim, tá? Escutando tudo que vocês falaram foi a palavra excelência. Porque a Rita já é excelente, falou sobre isso, em levar excelência, mas o Cristóvão falou que até algo que ele nunca comentou de ser quando ele foi Uber, mesmo por uma experiência, pra descobrir que era você aplicativo. Era excelente, que as pessoas, elas notam quem é excelente. Era para ser algo normal, mas algo que não é excelente é tão comum que quando ela vê algo excelente, ela pergunta, ela fala, mas por que você está vestido assim? Por que você faz isso? Que era para ser algo comum entre nós. Então, parabéns. Obrigado, por algo que vocês estão construindo. Eu sei que estourou o tempo, mas eu tenho que falar isso. Na pandemia, eu e a Sá, a gente saiu de São Paulo, a gente tinha um cliente em Curitiba, a gente já morava em São Paulo, eu fazia 7 anos que estou em São Paulo. E quando nós chegamos ao aeroporto de Curitiba, era na pandemia. Tipo, cara, era pouca gente, pouco avião e muito difícil você ter Uber e táxi ali na época. E quando eu e a Sá saímos dentro do aeroporto de Curitiba, tinha um carro lindo, se eu não me engano era uma Mercedes, uma C180, um cara de terno, e ele estava deixando alguém. Eu falei, levantei a mão, falei, amigão, tem vaga para me levar? Falei, eu não chamei no aplicativo, eu te pago por fora. Ele falou, senhor, a minha agenda ela é completamente lotada. Para onde você vai? Eu falei, tal lugar do Batel, que é no centro de Curitiba, eu te levo. Nós entramos, a gente entrou, o cara ligou o carro, ele perguntou, qual que é a temperatura que você quer? Se é 20, 18 graus? Eu olhei para assar. Aí ele falou, você quer o quê? Uma água com gás ou um suco de laranja natural? Você quer ler o jornal Tribuna ou o jornal Gazeta do Povo? Eu falei, ué, cara, é pegadinha, né, irmão? Aí eu falei, senhor, é a pegadinha? Ele falou, não, eu faço isso com todos os meus clientes, por isso que eu não tenho agenda. Eu sou excelente. Pra vocês terem noção, nós tentamos marcar com ele, para ele nos levar, ele não tinha agenda. Então a excelência é a marca dos príncipes. Quem é um príncipe ou uma princesa vai ser sempre excelente. Amém. Gente, obrigado por tudo. Obrigado a vocês, gente. Nos perdoe, a gente queria ter mais tempo com vocês, queria estar mais almoços, viagem, só que a nossa vida, graças a Deus, está super corrida, mas vai ter um momento de ter mais tempo de mesa, risada, e vai ser muito bom para nós. A gente aprende muito com vocês, tá? Obrigado. É um orgulho caminhar com vocês. A gente aprende muito mais com você, o orgulho está na gestão de vocês. É uma gestão que nos inspira, que nos incentiva, que nos cobra e faz parte, é assim mesmo. E tudo isso, né, faz com que a gente ande. Muitas vezes, né, a Sá fala, o Cristóvão não vê os grupos. Mas eu confesso, muitas vezes assim, nossa, eu já sei que o Leandro vai falar. E eu não gosto de ser cobrado. Então, quando eu já sei que ele vai falar, eu falo, não, eu vou fazer para ele não me cobrar. Aí eu fico só vendo assim, tá cobrando, tenho que entregar. Então, se você não gosta de ser cobrado, entrega. É isso. Quando eu faço cobrança na reunião, ele se mexe na cadeira, ele faz cara desse boca, eu já sei que ele tá sentindo de longe, olhando pra ele. Gente, obrigado, gente. Muito obrigado, foi uma honra e alegria ter vocês com a gente até nesse momento. Volto a pedir um favor, começa a seguir a gente nas redes sociais, no Deezer, cara, no Spotify, no Apple Music, aqui no YouTube, porque isso ajuda a engajar e chegar em muitas pessoas que pararam de sonhar, que não sonham mais nem honrar a própria família, em ter uma prosperidade financeira, e a gente ajuda vocês a isso sem cobrar. É totalmente gratuito. Que Deus te abençoe, foi uma honra e uma alegria ter você com a gente aqui no Explosão Cast.